Quantas vezes você pega o celular por dia? Você sabia que em média um brasileiro pega o celular 220 vezes por dia e que 22 vezes ou menos dessas vezes que ele pega são realmente úteis? Eu tenho certeza que hoje você já abriu o Reels do Instagram pelo menos umas 2 vezes e ficou rolando lá sem rumo, não foi? Se você quer saber como parar de fazer isso, assiste o vídeo até o final que eu te falo como você vai substituir o vício das suas redes sociais. Opa, e aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Edson, do canal Matemática com Edson, e já aproveita para me seguir lá no Instagram que eu também estou postando conteúdo lá, beleza? Além disso, não deixe de se inscrever aqui no canal porque dá muito trabalho produzir esses vídeos. Então, por favor, já clica aí nesse seu botão que está aí embaixo. Eu tô vendo que você não clicou. Clica aí, vai, não custa nada me ajudar, vai? Obrigado. E a última coisa antes de ir pro vídeo é falar que agora a gente tem a opção de seja membro e uma das funcionalidades de ser membro é mandar alguma mensagem. E agora, como a gente tem um membro do canal que vai estar aparecendo aí na tela, muito obrigado. A mensagem que esse membro mandou é topeira. Uma topeira. Cara, eu me lembro da época que eu estudava e que eu tinha redes sociais que eu era muito desfocado, sabe? Sempre que eu estudava, eu pegava o celular, rolava infinitamente os reels. Eu não tinha TikTok, então era menos pior. E sempre que eu ia me distrair por uns 15 minutos, passava muito tempo e quando eu voltava, eu tava mais cansado, com menos vontade de estudar. E isso sempre acontecia. Eu sempre fazia isso e era sempre na mesma situação. Sempre que tinha alguma teoria muito difícil de entender, alguma questão muito difícil, alguma coisa que não estava fluindo do jeito que deveria fluir, sempre que isso acontecia, eu pegava o meu celular, ficava no Instagram e muito tempo se passava, muito tempo que era jogado no lixo. E isso também se manifestava em outros estados da minha vida. Por exemplo, quando eu acordava ou antes de dormir, eu ficava no Instagram por 1 hora e isso prejudicava muito minha saúde do sono, porque eu usava antes de dormir e depois de acordar. Eu me lembro também que eu ficava cerca de 6 horas por dia no celular. Muito desse tempo era um tempo inútil. Por que é um tempo inútil? Porque eu não me lembro de nenhuma dessas experiências. Se eu ao menos me lembrasse de alguma coisa, quer dizer que algo produtivo se originou dali. Mas não é o caso, porque eu não me lembro de nenhuma dessas distrações. E eu creio que esse seja o mesmo caso com você. Se você é uma pessoa que estuda e não depende dos meios digitais para viver, então você certamente sabe do que eu tô falando. A maioria do tempo que você passa no Instagram ou no TikTok, se você tiver, é um tempo inútil. Você não tira nenhuma informação proveitosa de lá. E isso por si só seria um tempo inútil. Mas para o seu cérebro não foi inútil. Pior que isso, foi prejudicial. Você, a cada minuto que passa no Instagram, no TikTok, em qualquer rede social, perde sensibilidade aos estímulos diários, fica menos criativo, com menos capacidade de foco, e você também é totalmente manipulado pelo algoritmo. A todo momento, o Instagram e o TikTok te jogam vídeos ou conteúdos de modo geral que te geram diferentes tipos de sentimentos. Normalmente são sentimentos opostos e isso não é à toa. Porque quando você tem uma gama de sentimentos diferentes em um curto período de tempo, isso prende sua atenção. E na verdade, esse é o meio que uma rede social prende a sua atenção. Esse é o funcionamento básico dela. É gerar a maior quantidade de sentimentos possíveis no menor período de tempo. E nesse momento a gente precisa distinguir as redes sociais. Diferentes redes sociais têm diferentes propósitos. Claro, eu não sou um especialista disso, mas eu consigo citar algumas, né? Instagram e TikTok, principalmente, são redes sociais para prender sua atenção. Tem o Tinder, acho que outras que são mais para relacionamentos. Não tem o mesmo intuito que o Instagram e o TikTok. Tem o Twitter, que eu acho que é um caso mais à parte, que não sei se tem um propósito ou não consigo enxergar. E tem o YouTube, que na minha opinião é melhor, porque é a única rede social que realmente tem algum conteúdo de valor e que você realmente pode tirar alguma informação. E esse, na verdade, é o maior motivo pelo qual sou muito mais ativo e dou muito mais foco no meu YouTube do que no meu Instagram. O Instagram ele é uma rede social muito rápida, se você me entende. Para você crescer nele, o único jeito que você tem é fazer uma produção industrial em massa de vídeos ou de conteúdos. E, na verdade, isso faz com que a maioria dos conteúdos no Instagram ou no TikTok, como eu falei, sejam em maioria vazios ou repetitivos. Ou não ajudem muito, né, de modo geral. Porque é exatamente para isso. O único jeito de crescer nessas redes sociais
é produzindo muito em pouco tempo. E eu não tenho esse pique para fazer isso no Instagram. Então eu mantenho a mesma frequência no Instagram a do YouTube. Eu não vou crescer tanto no Instagram por causa disso, mas é o que eu consigo fazer. Então por isso que apesar de eu falar para você tirar suas redes sociais nesse vídeo, o YouTube por si só ele é uma rede social até que boa. Tem muita informação de qualidade aqui, muito conteúdo importante. Eu acho ele uma das poucas redes sociais que são realmente valiosas assim. Sabe, o YouTube ele requer uma produção mais cuidadosa, que tem valor, que tem informação importante para dar certo. Não é do nada igual o Instagram. E além do Instagram ser uma rede social rápida assim, que valoriza mais a quantidade de conteúdos ao invés da qualidade deles, você tem, óbvio, uma proximidade maior com seu círculo social. Muito se fala sobre a comparação com famosos e não sei o que, celebridades. Isso é verdade, mas na minha opinião, o que mais prejudica é a comparação com seu círculo social próximo. Porque são pessoas que você tem contato ou já teve contato em algum momento. E isso pode fazer com que você se compare muito, porque a gente veio do mesmo lugar, teve a mesma condição. Então a comparação é algo que existe muito nessas redes sociais, como o Instagram, principalmente, e que é algo que se deve evitar. Você percebe como esse conjunto de fatores é extremamente prejudicial para a sua saúde mental? É exatamente por isso que, na verdade, em todo vídeo eu sempre bato na tecla de que atualmente a gente vive numa época que é muito mais difícil de estudar e de focar em qualquer coisa também. Isso, na verdade, é marcado por uma sociedade que vive numa época de ansiedade, de pressão social e, de modo geral, é marcada por vários problemas mentais. E de modo geral também a gente tem que nas redes sociais tem muitas pessoas presentes e isso inclui muitas pessoas que falam merda presentes, né? Tem muita motivação tóxica nesses lugares, sabe? A motivação que eu bato tecla em todo vídeo, literalmente, que é acorde cedo, estude mais, não sei o que. E isso eu bato muito na tecla que isso é mentira, tá? Uma glamorização do estudo gigantesca. Então vamos ser sinceros aqui é mais um papo de coach, infelizmente, essa é a verdade. Mas esse caso também funciona. Qual que é a melhor estratégia para você que está focado em alguma coisa que não tem nada a ver com o meio digital, que é o seu caso, né? Você está aqui, é um canal de estudos, então esse com certeza deve ser seu caso. A melhor estratégia é simples. Tire suas redes sociais, principalmente as de conteúdo rápido. Não precisa tirar o YouTube se não quiser. Tem muito conteúdo importante, valioso aqui, que você precisa assistir. Se você for muito viciado em YouTube Shorts, você pode dificultar o acesso ao YouTube, tirando o aplicativo e só botando para acessar na internet, por exemplo, no navegador. E com isso, na verdade, você vai ter muito mais tempo para focar no estudo e não se distrair. Mas também é óbvio, é importante ressaltar que, sei lá, durante 2 a 1 mês talvez, ou até mais, ou menos também, você vai ficar muito estressado e isso é normal porque é aquela conversa dos níveis de dopamina, né? Tá lá em cima por causa das redes sociais, aí vai descer pro normal. E nessa transição você vai ficar estressado, isso é extremamente normal. Aconteceu comigo e vai acontecer com todo mundo que tentar isso. Na verdade, eu já falei isso no vídeo sobre sono e eu vou voltar a repetir isso aqui. Você provavelmente não tem depressão e nem TDAH. Você só tá cansado e hiperestimulado por causa das redes sociais, sabe? Você só tá ali com a cara enfurnada nelas e isso acontece. Você também pode estar dormindo mal, igual eu falei nesse vídeo, mas talvez você não possua alguma doença mental. Tá, e o que eu posso fazer para substituir esse tempo? Porque assim, se você tira essas redes sociais e elas consomem muito tempo do seu dia, acredite, naturalmente tu vai ter muito mais tempo no seu dia. Agora, você vai conseguir estudar todas essas horas que você tirou de algo e botou em outro? Não, não vai, você não é uma máquina. E eu falo isso nesse vídeo aqui sobre quantas horas você deve estudar por dia. Então, o que você pode fazer para remanejar esse tempo? Bom, a regra é simples. Se você não tiver alguma coisa para direcionar seu tempo ocioso, você vai procrastinar, você vai se distrair e vai voltar para as redes sociais. Então você tem que ter algo marcado assim, não precisa estar num papel, é claro. Saiba o que vai fazer para redirecionar esse tempo. Faça outra coisa, de preferência que não seja relacionado aos estudos, se você não gostar, porque senão você vai cansar muito sua mente. Mas faça outra coisa, tem algum hobby, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Aqui eu vou falar o que eu fiz. Em 2020, eu ainda tinha minhas redes sociais e estava estudando, e foi nesse ano que eu decidi tirar todas as minhas redes sociais. E, óbvio, eu tive que remanejar meu tempo para algum lugar, e eu sabia disso, e eu pensei, cara, eu não faço nada da vida, eu não gosto de programar, não gosto de investir. Quer dizer, naquela época eu não gostava dessas coisas, e eu falei, cara, o que eu gosto? O que eu vou fazer? Porque eu gosto de estudar, no fim. Só que eu não tenho pique para estudar o dia todo. O que eu fiz?
eu entrei em vários grupos de tirar dúvidas no WhatsApp e no Telegram. Inclusive, um deles eu ainda tô, que é o do Rumo ao Ita. É um canal que eu tô lá e tiro dúvida do pessoal. Mas na época eu tava em 10 grupos de tirar dúvida do WhatsApp. Claro, eu tirava as notificações, né, pra não interromper, mas eu fazia isso. Então sempre que eu ficava meio cansado de estudar o que eu tava estudando, eu abria algum grupo, via alguma dúvida e resolvia uma questão. E isso me ajudava muito, porque eu desenvolvia uma questão de um assunto diferente que eu tava vendo, me ajudava a revisar porque era de uma matéria diferente. E além disso, o que eu considero que foi mais importante pra mim nisso, foi que me ajudou muito a desenvolver minha didática, porque eu adorava explicar as questões para as pessoas que não conseguiam. Era uma das minhas coisas favoritas, conseguir fazer uma questão e explicar para a pessoa, se necessário, ficar muito tempo explicando. Eu gostava muito de fazer isso. E na verdade foi nessa mesma época que eu criei o canal. Originalmente o canal era para compartilhar soluções de questões que eu adorava. Então eu via alguma questão e eu falava, caramba, eu queria muito compartilhar essa solução com alguém, mas ninguém tem dúvida nisso. Então eu postava a questão no canal e era isso. Se você for aí no meu canal e procurar os vídeos mais antigos, vai ver que era só questão. E todas as questões que tem são questões que foram exatamente isso. Eu vi uma questão, gostava e falava, caramba, vou postar. Mesmo que ninguém veja. Mas acabaram vendo. E de novo, isso desenvolveu muito minha didática. Mas é claro, é o que eu falei, tu não precisa necessariamente fazer isso. Não precisa ser algo relacionado ao estudo. É que eu gostava muito. Mas óbvio, assim como qualquer um, eu não era uma máquina e não ia ficar estudando uma coisa só o dia todo. Então essa era a minha válvula de escape. Mas se você quiser, cara, se você gostar de investir, de programar, sei lá, qualquer coisa, mano, redirecione esse tempo pra isso. Você tem tempo pra fazer mais de uma coisa no dia, não precisa ser só estudar. Você não vai aguentar fazer isso. Na verdade, atualmente eu faço isso. Claro, eu tenho redes sociais porque eu tô crescendo nas redes sociais e eu uso atualmente pra isso. Mas uma coisa que eu faço muito quando eu canso de estudar e não tenho mais pique pra estudar é redirecionar meu foco. E atualmente meu outro foco é CTF, é cibersegurança. Então eu abro alguma coisa no TryHackMe, não sei se vocês conhecem, e faço alguma coisa rápido. Quer dizer, na maioria das vezes não dá pra fazer porque é longo. Mas eu tento ali alguma coisa e me divirto. Isso é importante pra mim porque ao invés de perder 2 horas nas redes sociais fazendo coisas inúteis, eu vou ali no TryHackMe, fico menos tempo, possivelmente aprendo alguma coisa a mais, então é lucro. No fim, mesmo se você sair do estudo e fazer outra coisa, não vai ser um tempo inútil como numa rede social. Você vai aprender pelo menos alguma coisa em outro lugar. Mas é claro, é importante ressaltar que você não deve ficar sem redes sociais para sempre. Querendo ou não, as redes sociais estão presentes na vida social hoje. E se você não estiver lá, você vai ser só mais um entre milhares de vários outros. Você pode ter quantos diplomas quiser, ter feito diversas faculdades, mas no fim, se você não botar a cara, você vai ser só mais um. Eu mesmo, né? Eu sou do ITA. Em tese, só por isso já seria destacado. Mas ó, se eu não botar a cara aqui no meu canal, não botar a cara no meu Instagram, quem que vai me conhecer? Eu posso fazer diversos estágios, ter feito diversas coisas, mas se eu não tiver aqui, eu não vou ser lembrado, eu não vou ser destacado. E isso vale pra você também. Você não precisa ter feito diversas coisas importantes para se dar bem aqui. Mas é importante que você apareça. Querendo ou não, é o que eu falei. As redes sociais estão presentes na vida social hoje e o único jeito de você realmente se destacar é aparecendo aqui. Mas é o que eu falei. Se você tá com um foco, foque nisso, tire as redes sociais para dar 100% de gás em uma coisa só. Depois, quando você tiver com alguma estabilidade, já tiver feito alguma coisinha, aí beleza, aí cria de novo. Se você quiser, que eu recomendo, bote a cara, fale. Isso é importante para você se destacar e aparecer. Querendo ou não, as redes sociais são o futuro da humanidade. As pessoas vão aparecer aqui, vão falar de suas vidas e vão ganhar dinheiro com isso. Ora, não foi isso exatamente no caso mais recente que teve, no caso da Mariana City, que era uma menina que fazia medicina e tem milhões de seguidores no Instagram e largou medicina. Você acha mesmo que ela ganharia o mesmo dinheiro que ela ganharia se estivesse na faculdade de média? Ela ganha muito mais dinheiro atualmente. Mas por que ela ganha? Porque ela fez uma faculdade de medicina, botou a cara na rede social e falou disso. Então, esse é o resumo do vídeo. Tire suas redes sociais para focar em alguma coisa, mas depois volte. Entende que a rede social, gostando você ou não, é algo presente na sociedade e você vai ter que lidar com isso. Bom, acho que é isso. Se você gostou, se inscreve, pelo amor de Deus, dá trabalho. E é isso. Obrigado.